Você não precisa de um fósforo, não precisa de um fogão, não precisa de um encanamento de gás, de um botijão de propano, de um cartucho de butano ou de uma única peça de infraestrutura moderna para preparar uma refeição ou purificar sua água. Você precisa do sol que já está presente e de uma forma. Uma curva geométrica específica que os seres humanos descobriram como usar há milhares de anos e que o mundo moderno esqueceu quase completamente como construir. Vou demonstrar a construção em cerca de 90 segundos. Argila, papel alumínio e uma curva que você pode criar com um pedaço de barbante. Em seguida, vou lhe mostrar algo sobre a física dessa curva que fará com que você veja cada dia ensolarado de maneira diferente pelo resto de sua vida. Fique comigo. Aqui está a construção. Você precisa de uma tigela rasa com cerca de 45 centímetros de diâmetro. Escave-a na terra e asse-a com argila, ou use uma tigela de metal recuperada como molde. A superfície interna é forrada com qualquer material reflexivo a que você tenha acesso. O papel alumínio de qualquer cozinha funciona. Latas achatadas e alisadas com um martelo funcionam. A mica, um mineral natural que se divide em lâminas planas reflexivas e que tem sido extraído da terra à mão há 10 mil anos. Funciona melhor do que qualquer um deles e não custa nada se você morar perto de alguma formação de granito ou xisto. Você pressiona a superfície reflexiva firmemente contra a curva da tigela. Monta todo o conjunto para que fique inclinado em direção ao sol. Em seguida, você encontra o ponto focal, o único ponto no ar acima da tigela, onde cada raio refletido converge, e coloca o que quer que esteja cozinhando, ou qualquer recipiente de água que esteja aquecendo, diretamente nesse ponto. Em um dia claro em latitudes médias, um refletor de 45 centímetros, com a forma correta, concentra energia solar suficiente no ponto focal para ferver a água em menos de 20 minutos e manter uma temperatura de cozimento superior a 150 graus Celsius indefinidamente. Isso é quente o suficiente para cozinhar arroz, feijão, ovos, peixe e pão achatado. Também é quase o dobro da temperatura necessária para pasteurizar a água. 65 graus Celsius, mantidos por 6 minutos, matam todos os patógenos transmitidos pela água que já adoeceram um ser humano. Você está operando a mais de 150. O sol está fazendo a esterilização. Você só o está apontando corretamente. Essa é a construção. Agora deixe-me contar de onde isso vem, porque essa história é uma das coisas mais extraordinárias que já encontrei pesquisando qualquer assunto. Em 212 a.C., a frota romana sob o comando de Marco Cláudio Marcelo sitiou a cidade de Siracusa, na costa da Sicília. Os romanos eram a força militar mais formidável da terra. Siracusa era uma cidade-estado grega com uma vantagem incomum. Ela tinha Arquimedes. O que aconteceu a seguir tem sido debatido por historiadores e físicos há mais de 2000 anos. E o próprio debate lhe diz algo importante. Fontes antigas, incluindo Plutarco, Luciano e Galeno, registram o mesmo relato. Arquimedes organizou os defensores de Siracusa para que colocassem grandes escudos de bronze polido em uma disposição parabólica ao longo da muralha do porto. Eles orientaram esses escudos para concentrar a luz solar refletida sobre as velas e os cascos dos navios romanos que se aproximavam. Os navios pegaram fogo. Os romanos, segundo vários relatos antigos, levantaram o cerco. Um matemático grego, usando espelhos e geometria sob o mesmo sol que brilhava para todos igualmente, deteve o exército mais poderoso do mundo. O experimento foi reproduzido. Em 1973, um engenheiro grego chamado Ioannis Sakas alinhou 70 homens em uma frente portuária, cada um segurando um espelho oblongo do tamanho de uma chapa padrão de cobre. Eles apontaram a luz refletida para um barco a remo de madeira a uma distância de 50 metros. O barco pegou fogo em menos de 3 minutos. Em 2005, estudantes do MIT replicaram o experimento com 127 espelhos de um pé quadrado, focados em uma maquete de uma embarcação romana, a uma distância de 30 metros. Mesmo resultado. Arquimedes não estava fazendo mágica. Ele estava fazendo geometria, geometria parabólica especificamente.
A matemática das curvas que coletam raios paralelos e os redirecionam todos para um único ponto. E o mesmo princípio que incendiou os navios romanos há 2000 anos está agora mesmo no seu quintal, esperando para cozinhar o seu jantar. Os astecas conheciam algo semelhante, embora o uso de minerais reflexivos por eles tenha sido em uma direção diferente. A obsidiana, vidro vulcânico formado quando a lava esfria tão rapidamente que suas moléculas não têm tempo de cristalizar, era um dos materiais mais preciosos na Mesoamérica, não apenas como ferramenta de corte, mas como espelho. Os sacerdotes astecas usavam grandes discos de espelho de obsidiana em rituais e observações astronômicas. De forma mais prática, as lâminas de obsidiana eram usadas para acender fogueiras por meio de reflexão, focada em combinação com isca seca. O princípio é o mesmo. Uma superfície polida lisa o suficiente para refletir de forma coerente, inclinada corretamente em direção ao Sol, concentrando energia em um ponto. Os astecas, os gregos, os egípcios, que usavam életro polido, uma liga natural de ouro e prata, nos piramídeos de seus obeliscos, para captar e dispersar a primeira luz do sol todas as manhãs. Cada civilização antiga que construiu em grande escala acabou encontrando a mesma verdade. O sol é a fonte de energia mais poderosa disponível para um ser humano na superfície deste planeta. E uma superfície curva polida é a ferramenta que o torna obediente. Deixamos de ensinar isso, não porque parou de funcionar, mas porque deixou de ser lucrativo lembrar. A indústria de equipamentos de sobrevivência neste país vende fogões solares, parabólicos, de caixa, de painel. Eles são vendidos no varejo entre 80 e 400 dólares. Alguns são muito bem feitos. Todos são construídos com base em uma física que está em domínio público há 2 milênios e que não requer absolutamente nenhum componente fabricado para ser replicada. Uma curva parabólica moldada em argila não custa nada. A lacuna entre o valor desse conhecimento e o que a maioria das pessoas pagaria por uma versão de marca é a lacuna na qual a indústria vive. Você não está comprando a física quando compra o produto. Você está comprando a embalagem da física. A física em si sempre foi gratuita. É assim que a geometria realmente funciona. Porque entender isso significa que você pode construí-la em qualquer lugar com qualquer coisa. Uma parábola é uma curva com uma propriedade definidora. Cada ponto da curva é equidistante de um ponto fixo chamado foco e de uma linha fixa chamada diretriz. O que isso significa fisicamente é que qualquer raio que chegue paralelo ao eixo da parábola, qualquer raio que entre diretamente como a luz solar de uma fonte distante, será refletido na curva e passará pelo foco. Cada raio, todos eles independentemente de onde atinjam a curva, todos convergem para o mesmo ponto. Isso não é uma aproximação, isso é exato. É por isso que as antenas parabólicas são parabólicas. É por isso que os radiotelescópios são parabólicos. É por isso que os refletores atrás dos faróis dos carros são parabólicos inversamente, enviando os raios paralelos em vez de coletá-los em um ponto. A geometria não se importa em que século você está ou quais materiais você usa para fazê-la. Uma parábola moldada em argila úmida e revestida com latas achatadas foca a luz solar em um ponto com a mesma precisão matemática que um prato de alumínio usinado que custa 400 dólares. Para desenhar sua parábola para a construção, crave uma estaca no chão. Amarre um barbante nela. Prenda um pedaço de pau na ponta do barbante e arraste uma curva na terra, mantendo o barbante esticado. Isso é um círculo aproximado. Não é exatamente o que você quer, mas encurte o barbante progressivamente à medida que se afasta do centro, e você começará a se aproximar da profundidade parabólica. A proporção que funciona bem para um fogão solar de 45 centímetros é uma profundidade de aproximadamente 10 a 12,5 centímetros no centro, com o ponto focal situado a cerca de 12,5 a 15 centímetros acima da borda. Marque esse ponto focal com um suporte de arame ou um galho bifurcado. É aí que vai a sua panela. É aí que o sol incide para a superfície reflexiva. Vale a pena encontrar mica se você estiver perto dela.
Ela ocorre naturalmente em grandes lâminas planas que se separam com a unha, levemente translúcidas, com uma refletividade que tem sido usada industrialmente para isolamento elétrico e opticamente para janelas antes que o vidro estivesse amplamente disponível. Em um concentrador solar, ela funciona extremamente bem porque é naturalmente lisa na superfície, sem a necessidade de polimento, e se adapta a superfícies curvas sem rachar, como às vezes acontece com o vidro ou o metal. Procure-a em cortes de estradas, margens de rios ou qualquer formação de granito exposta. Ela aparece como escamas planas brilhantes que captam a luz. Culturas indígenas da América do Norte, do sul da Ásia e da Mesoamérica a identificaram e a usaram de forma independente, para fins reflexivos muito antes do contato com a manufatura europeia. Se você não conseguir encontrar mica, o papel alumínio pressionado firmemente e sem rugas sobre a superfície de argila funciona bem. O fundamental é a suavidade. O papel alumínio amassado dispersa a luz em vez de refleti-la de forma coerente e reduz drasticamente a sua eficiência. Reserve um tempo para achatá-lo. Uma colher lisa arrastada sobre a superfície do papel alumínio elimina as rugas de forma eficaz. Uma observação honesta que merece estar aqui. Um fogão solar parabólico requer luz solar direta e precisa ser reorientado a cada 20 ou 30 minutos à medida que o sol se move. Ele não funciona sob a cobertura de nuvens e tem um desempenho inferior com neblina ou alta umidade. A luz da manhã e do final da tarde chega em um ângulo que reduz a concentração efetiva em comparação com o meio-dia. Planeje seu cozimento para as 2 ou 3 horas de cada lado do meio-dia solar e você obterá resultados consistentes. Uma panela com exterior escuro absorve o calor melhor do que uma brilhante. Uma panela de barro funciona bem. Um recipiente de metal escurecido funciona melhor. Para a pasteurização da água especificamente, uma garrafa de vidro ou plástico transparente colocada no ponto focal aquece mais rápido do que um recipiente opaco, porque a luz penetra e aquece a água diretamente, em vez de ser conduzida através da parede do recipiente. Há algo ao qual sempre retorno com isso. Arquimedes morreu em 212 a.C., quando um soldado romano o matou durante a eventual queda de Siracusa, supostamente enquanto desenhava figuras geométricas na areia e se recusava a ser interrompido. O homem que entendia a geometria parabólica bem o suficiente para usar o sol como arma foi assassinado pelo exército ao qual havia resistido por 2 anos enquanto trabalhava em um problema de matemática na Terra. Sua geometria sobreviveu a ele por mais de 2000 anos. Continua sendo verdade. A curva continua funcionando. O Sol continua convergindo no ponto focal exatamente como ele entendia que faria. Uma forma desenhada na argila, com um pedaço de barbante, continua fazendo o que essa forma sempre fez, e não requer um fósforo, um encanamento de gás, uma caixa de assinatura de sobrevivência, ou nada fabricado nos últimos 2000 anos para isso. Pressione a curva. Forre-a com algo brilhante. Aponte-a para o sol. Encontre o foco. Coloque sua água lá. Afaste-se e volte para encontrar algo estéril. Compartilhe isso com alguém que pense que a autossuficiência requer um cartão de crédito e um endereço de entrega. Não é assim. Requer uma forma. E agora eles sabem qual. Se essa geometria antiga mudou a forma como você vê o poder do sol, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.